Muito bem, agora, como prometido, a gente traz informações do mundo da bola com o Pierre Andrade, também Valdinei já está a posto para trazer tudo, detalhe por detalhe para a gente, com muita opinião, né, Pierre? Por favor, manda daí. Olá mais uma vez, Diana Túlio, um grande abraço a todo mundo que acompanha o quadro esportivo do Voz do Litoral. E olha, você falou de opinião, Diana, já quero começar esse quadro trazendo opinião e opinião polêmica, debatendo um assunto que foi o principal, o mais discutido no final de semana. O VAR atrapalha? Valdinei, meu querido, boa tarde a você, meu nobre amigo que toda segunda-feira ilustra muito bem aqui o quadro esportivo. O VAR, Valdinei, atrapalha o Brasileirão? Boa tarde, Pierre. Atrapalha. A minha opinião, não deu certo. Está atrapalhando muito, parando muitas jogadas, muitos pênaltis que não existem, muitos gols anulados que não era para ser anulado. Então, na minha opinião, não teria que ter o VAR. Olha, Tá acabando com o futebol. A gente vai presenciar um momento raro aqui nesse quadro esportivo, que é eu concordando com o Valdinei Garcia. Opa! Eu vou concordar, mas para não dar tanta margem para esse aqui se achar, eu vou concordar discordando. O equipamento em si, ele não atrapalha absolutamente nada. O VAR, o árbitro de vídeo, ele vem para agregar. O problema é a utilização dele no Brasil. Você vê o árbitro de vídeo sendo utilizado em campeonatos de países desenvolvidos, você vê sendo muito bem utilizado. Agora, aqui no Brasil, há um certo exagero. Por exemplo, Botafogo e Internacional. Na minha humilde opinião, um dos gols foi completamente mal anulado. O Botafogo teve o gol feito e ele foi anulado porque, bem antes na jogada, o árbitro interpretou que pode ter acontecido uma falta. Aconteceu. E não aconteceu. Se o juiz está no campo, se ele não marcou a falta, ele viu o lance, ele não marcou a falta e ele deu continuidade, por que depois de alguns minutos do desenvolvimento da jogada, o árbitro de vídeo aciona o juiz no campo? Eu acho isso muito errado e isso tem atrapalhado o futebol brasileiro. A demora em analisar os lances também. 4, e aí a gente fala do Santos e Flamengo. 4, 5 minutos cada lance. Cada lance. Então, parado 3, 4, é quase 15 minutos. Né? Então não tem como. Isso aí tá segurando muito o futebol. E o torcedor não quer isso. O torcedor quer dinâmica, quer a bola rolando. Sim. Então, na minha opinião, eu acho que está sendo prejudicado os times. O Botafogo foi anestesiado. Não... Sinceramente, o resultado não era para ser do Internacional. E aí tem muita gente que fala assim, mas tem acréscimo para isso, né? Se parou ali 5 minutos no lance, 5 no outro, dá 10 minutos de acréscimo. Mas não é a mesma coisa. Primeiro que você tira a dinâmica do futebol, você atrapalha quem está assistindo. Depois que você tem um excesso de avaliação na hora de interpretar o lance, e isso acaba dando muita demora para que tenha um resultado. E também você tira até mesmo o ímpeto dos clubes, né? Se você tem uma parada, o time que está pressionando, o time que está em cima, pode perder um pouco o fôlego. O time que está recuado nos acréscimos. Como o Curitiba ganhou nos acréscimos. O Palmeiras empatou nos acréscimos, 55 minutos de acréscimo. Então, se fosse seguido os horários 45, 45, dado o acréscimo tipo 2, 3 minutos, não teria problema não. Não, mas eu até vou discordar. O que eu acho até que acaba quebrando é ali no momento do jogo, o ímpeto do jogo, né? Porque se você tem os acréscimos, em tese você teve a perda desse tempo de jogo, né? Mas o problema é que parece, às vezes, que eu tô assistindo NFL, o futebol americano. Parece que, tipo assim, lá toda hora para, toda hora tem que avaliar, toda hora tem que olhar. E olha, sinceramente, eu acho que a utilização do árbitro de vídeo no Campeonato Brasileiro, no futebol nacional, tem atrapalhado o desenvolvimento da principal competição aqui do país. Quem comanda a máquina. Quem comanda a máquina, quem está ali operando. Agora, Valdinei, falando um pouco da rodada do Campeonato Brasileiro. Mais uma rodada. A gente viu Coritiba vencendo novamente, agora com 6 pontos, a mesma pontuação do Atlético Paranaense. E é curioso, porque o Atlético é visto no Brasil inteiro como um projeto vencedor, um projeto audacioso, moderno. O Coritiba como uma administração horrível, uma administração retrógrada. E aí você vê na tabela do campeonato, os dois estão com a mesma pontuação. Como explicar isso, Valdinei? O Atlético ainda não... No início, as 2 primeiras vitórias, a diretoria achou do Atlético que o time estava bem, que o time ia engrenar com essa garotada, não precisava contratar. Foi engano. Não tem jogadores de expressão, contratou pessoas, alguns jogadores que ainda não encaixou na equipe do Atlético, daí veio as bordoadas, veio as derrotas,
agora deu sinal, mandaram o técnico embora, Dorival Júnior, estão pensando em contratar um novo técnico, até Rogério Ceni está na pauta para ser o novo técnico do Atlético, que ele hoje é do Fortaleza, mas ainda nada definido. Já o Curitiba começou com um time disputando o Campeonato Paranaense, perdendo o Campeonato Paranaense e não tinha contratado ainda, Pierre, não começou. Agora está vindo, está surgindo, trouxe o Jorginho, dispensou o Barroca e agora um novo esquema. Mas jogou os dois últimos jogos bem, mas esse, horrível, horrível. Quem é torcedor do Curitiba vai concordar comigo, que o time do Curitiba não jogou bem, mas ganhou os 3 pontos. Saiu da zona do rebaixamento, quando era o último colocado, já está ali na briga da Sul-Americana, mas também não está bem. Precisa de 3 a 4 peças principais para reforçar o Curitiba. Mas hoje, no ponto, na tábua de classificação e também no papel, o Curitiba está levando vantagem de uns 10, 20% sobre o Atlético Paranaense. Agora a gente já volta a falar um pouco mais da rodada do Brasileirão. Vamos acompanhar os gols das principais partidas da rodada que terminou no domingo. O cronômetro marcava somente 4 minutos quando Moisés cruzou e Thiago Galhardo fez o primeiro para o Colorado. Aos 27, Galhardo foi o garçom e serviu Bosquilha, que não perdoou. E terminou assim: Botafogo 0, Inter 2. No clássico carioca da rodada, melhor para o tricolor das Laranjeiras, que abriu o placar aos 3 minutos com Dodge. Aos 36 do segundo tempo, Fred recebeu de Ganso e ampliou. Thales Magno fez o de honra do Alvinegro. Fluminense 2, Vasco 1. No Pituaçu, o Palmeiras saiu na frente com Zé Rafael. Mas o tricolor baiano não desistiu e aproveitou falha de Everton para deixar tudo igual. Bahia 1, Palmeiras também 1. Hernanes, o profeta, abriu o placar em cobrança de falta no Clássico Paulista. De carrinho, Ramiro igualou. Aos 47 do segundo tempo, Brenner de cabeça garantiu os 3 pontos para o tricolor. São Paulo 2, Corinthians 1. Aos 51 do primeiro tempo, isso mesmo, 51 minutos, Michael tocou para Gabigol fazer o único gol válido da partida. Santos 0, Flamengo 1. O Coxa permanece em recuperação na Série A. Dessa vez bateu o rubro-negro pernambucano com o solitário gol de Sabino. Coritiba 1, Sport 0. Eu até estou aqui com a colinha para a gente falar um pouco da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, porque tá tudo uma bagunça, né? Tirando o Internacional, que tem jogado muito bem, que tem tido um futebol primoroso. Você vê, o segundo colocado é o São Paulo, que engatou 3 vitórias consecutivas, mas estava em crise e Diniz quase foi demitido. Na terceira posição, o Vasco, que fez um início de ano horrível no Campeonato Carioca, muito criticado, encaixou e agora já ocupa a terceira posição do campeonato, apesar de ter vindo de uma derrota. O quarto colocado é o Fluminense, que era apontado como um dos favoritos para o rebaixamento. Em contrapartida, você tem o Flamengo, que é considerado o melhor time do Brasil, na 9ª posição com 8 pontos. Você tem o Palmeiras na 6ª posição com 9 pontos, mas praticando um futebol horrível. E o Corinthians ali do lado da zona da degola com 5 pontos. E arriscado a cair o técnico do Corinthians, cogitado para sair do time, torcida cobrando em cima da diretoria a saída do Thiago Nunes. Valdinei, você acredita que a Covid-19 tirou um pouco a disparidade dos times bons com os times medianos? E quando eu falo isso é na construção do elenco, não é no sentido histórico, tradicional, não, longe disso. Você acha que tornou o campeonato mais igual, bagunçou tudo a Covid-19, essa pandemia? Eu acho que bagunçou. Porque as equipes grandes que tinham dinheiro tiveram que recuar. Né? Dá para ver, o Corinthians hoje está uma crise de dinheiro, devendo para Deus e todo mundo. O Palmeiras, que achava que era a potência que estava lá, também já está entrando em crise, está rebaixando o salário dos jogadores. 30% tirou de cada jogador e eles tiveram que aceitar. Eu acho que com essa tirada desses 30%, muitos jogadores tiraram o pé. Bruno Henrique, que era jogador de destaque, Lucas Lima. Então os caras não aceitavam. E para outras equipes. O Flamengo também, hein? O Flamengo é uma super máquina, contratou quase todo mundo e está aí com 9 pontos no campeonato. E está complicada a situação. Ainda estabilidade correndo atrás. Como fala-se que o Santos ontem foi prejudicado também pela arbitragem diante do Flamengo. Torcedor santista está na bronca. Valdinei, muito obrigado, meu querido. Um grande abraço a você. Diana Túlio,
Esse foi o debate da rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que nesse meio de semana a gente tem rodada completa, no próximo final de semana de novo rodada. E na semana que vem, na próxima segunda-feira, retornamos aqui nesse mesmo espaço para discutirmos, debatermos. Quem sabe a gente até discordar aqui da rodada do Brasileirão. Tem gente falando que nós não estamos batendo a mesma pontuação, assim, que um discorda do outro, que se lá fora a gente se pega. Não tem nada a ver, né? Eu discordo do Valdinei, mas é um grande amigo, é um cara que eu respeito muito. Agora não, na pandemia a gente não se encontra, mas antes da pandemia a gente se encontrava na rua, sempre muito gente boa. O Valdinei é um amigo meu. Cada um tem uma opinião, né? A gente só discorda no quando o assunto é futebol. O Vitória não tá indo bem, né? O Vitória tá lá, tá invicto na Série B, pelo menos isso, venceu do Paraná, 1-0. Diana, é com você no estúdio. Tá certo, Pierre, obrigada aí pela participação. Abraço pro Valdinei aí. E a gente vai indo, não vou nem tecer comentários aqui, porque não é minha praia, tá bom? Bom, a gente vai para intervalinho comercial, já já a gente volta com mais informações aqui no Voz.